Olá pessoal, estamos aqui para complementar o artigo 5º. Nessa quinta aula nós iremos aí complementar o artigo 5º. Paramos no inciso 44 e agora nós iremos partir para o inciso 45, tá certo? Vimos aquelas questões dos chamados mandados de criminalização, vimos aí o racismo, as ações de grupos armados que possuem a mesma consequência. E aí na sequência nós vimos o CT3, né? Acabamos a aula vendo justamente o CT3, os crimes hediondos, vimos também tráfico, terrorismo e tortura. Esses são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou de anistia, tá bom? Então, agora nós iremos abordar o inciso de número 45. De olho aí na sua tela. Inciso de número 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Aí olha só, estamos diante de uma situação específica em que é possível que haja a transposição da obrigação de pagar por eventual crime para os sucessores daquele que cometeu o crime. Na verdade, a pena, ela não passa. A pena em si não passará da pessoa do condenado. No entanto, os efeitos civis patrimoniais dessa pena poderá passar no limite da herança, tá certo? Vamos só dar um exemplo para ficar claro. Digamos que uma pessoa mate a outra, né? O autor do fato é José. José acabou matando João. Na sentença penal, o juiz condenou José a cumprir uma pena de 15 anos de reclusão. E aí essa pena de 15 anos de reclusão, ela começou a ser cumprida, passou-se um ano, no segundo ano, José, ele acaba falecendo. Mas aí vamos lá, além dessa condenação criminal, o juiz também pode, além da pena, o juiz pode também fixar um valor de indenização. Esse valor de indenização pode ser feito tanto pelo juiz criminal ou mesmo por um juiz civil, que é o que nós chamamos de ação civil ex delicto, a ação civil decorrente de um crime. Se o juiz condenar por essa ação, pelo cometimento do crime, estaremos diante aí de uma responsabilidade civil em razão do crime. Aí digamos que o juiz tenha condenado, além da pena de 15 anos, tenha condenado José a pagar uma reparação de 50 mil reais à família de João. Obviamente que João não vai receber o dinheiro, ele já está morto, não tem como receber, mas a família tem como receber. Como é que haverá esse pagamento se José faleceu? Ou tenha ou não falecido, José terá que pagar esse valor, né? Mas só que José faleceu no caso concreto. Se ele faleceu, os bens de José passarão para os seus herdeiros. Não nesse caso. Por que não nesse caso? Porque no caso específico existe uma obrigação de pagar, e aí essa obrigação de pagar, ela é que irá incidir no processo de inventário. E nesse processo de inventário, quando for aberto o processo de inventário de José, se ele tiver bens, se José possuir bens, e esses bens forem suficientes para pagar esse valor, esses bens é que pagarão. Então, os sucessores de José, eles obviamente não irão cumprir a pena, mas eles irão ter que pagar o que vão receber de herança. Eles não precisam pagar com o patrimônio pessoal, o patrimônio próprio não, mas pagarão com o que receber de herança. Então esse é o chamado princípio da pessoalidade da pena. O cumprimento da pena criminal, obviamente, só pode ser feita pelo próprio
acusado pelo autor do fato, pelo autor de um crime. Tá certo? Esse é o chamado princípio da pessoalidade da pena. Vamos para o próximo inciso, de olho na sua tela, inciso de número 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Primeiro tipo de pena possível, que traz-se aí na própria Constituição: privação ou restrição de liberdade. Segunda, perda de bens. Terceira, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Vejam bem, o primeiro tipo de pena prescrito aí na Constituição Federal é justamente a pena de privação ou restrição da liberdade. A pena de privação ou restrição de liberdade é a que todos mais conhecem. É aquela pena em que o bichinho fica recluso lá, presinho, né? Essa pena é a pena em que haverá a restrição da liberdade do acusado ou do autor do fato, melhor dizendo, né? Porque a partir do momento em que a pessoa responde a um processo, ele já é acusado. Mas a partir do momento em que há uma condenação, ele já está condenado. Tá certo? Então, vejam, observem que o primeiro tipo de pena possível é esse, o da privação ou restrição da liberdade. Mas também nós temos o da perda de bens. Quando um bem ele é adquirido e é fruto de algo ilícito, é possível que o juiz criminal determine a perda desse bem. Mas não só temos essa. Temos também a outra hipótese, que é a multa. Se o crime prevê a aplicação de pena de multa, então vai ter multa também. Próxima pena, prestação social alternativa, para aqueles casos em que nós temos os chamados crimes de menor potencial ofensivo. Os crimes de menor potencial ofensivo são aqueles crimes de pouca envergadura, aqueles crimes que não trazem tantas consequências ruins para a sociedade, né? Cuja pena máxima seja de até 2 anos. Então, os crimes de menor potencial ofensivo, a pessoa não precisa ter a sua liberdade retirada. Ela pagará uma prestação alternativa, como um exemplo, ela terá que pagar cestas básicas ou fazer serviços comunitários. Isso é prestação social alternativa. Por último, nós temos a suspensão ou interdição de direitos, quando há suspensão ou há a interdição de um direito. Exemplos, nós temos a suspensão, por exemplo, da carteira de motorista para aqueles que dirigem embriagados. Então, a sentença criminal desse tipo poderá suspender esse direito, tá certo? Essas são as penas do inciso 46, mas é muito comum, é mais comum cair em prova o inciso 47. De olho aí na sua tela. Vamos lá. Não haverá penas de morte. Opa! Pena de morte no Brasil não pode. No entanto, a própria Constituição traz uma ressalva. Salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, olha aí, inciso 19. Volta para mim. Presta atenção. Quando nós estudamos o direito à vida, nós vimos que o Estado, ele não pode, obviamente, tirar a vida de ninguém. A vida, ela pode ser excepcionada em algumas situações. Uma delas está aí, que acabamos de ver. A exceção ao direito à vida no caso de guerra declarada. O aborto também é uma exceção ao direito à vida, que nós vimos, né? Mas não só o aborto, como as hipóteses aí que estão prescritas, claro, do aborto, aquelas 3 hipóteses que nós vimos, que é a do anencéfalo, o feto anencéfalo, decisão do Supremo Tribunal Federal, mas não só do feto anencéfalo, nos casos de aborto decorrente de estupro e nos casos de aborto em decorrência de um risco de morte para a mãe.
E aí, vejam, esses são os casos de aborto, mas não só são esses casos de aborto onde nós temos perguntas que digam respeito à exceção à vida. É muito comum a banca e a UPE explorar o tema, um dos temas de exceção à vida, que na verdade não excepciona a vida, porque no Brasil é considerado um crime, que é o crime de homicídio, é justamente a eutanásia. A eutanásia ocorre quando o médico ou uma pessoa acelera o óbito de um paciente por ele ter pedido. Isso é considerado crime no Brasil. Isso é crime, tá certo? É homicídio. Então a eutanásia não excepciona o direito à vida. Eu já vi também pergunta do Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco, creio que tenha sido na prova de 2009 da Polícia Militar, perguntando sobre o suicídio, se seria uma exceção. Se é crime o suicídio. Não. Não há exceção ao direito à vida em relação ao suicídio, tampouco o suicídio é crime, tá certo? Próximo inciso, de olho na sua tela aí, nós vamos, próxima linha na verdade, que é justamente o tipo de pena. Não haverá pena de caráter perpétuo. Também não haverá pena de trabalhos forçados. Quanto à pena de caráter perpétuo, é interessante reconhecer que o Supremo limitou a pena a 30 anos, né? 30 anos é a pena máxima que um condenado pode cumprir, tá certo? Então, justamente para fundamentar essa linha do artigo 5º, é que o Supremo Tribunal Federal limitou a 30 anos. No próximo, vamos lá. C, de trabalhos forçados. Olha só, presta atenção. Não pode ter pena de trabalho forçado. Trabalho na penitenciária ou no presídio tem que ser voluntário. Muitos questionam, isso aqui está na Constituição e não pode ser alterado, tá, gente? Isso aqui é uma cláusula pétrea. Os direitos fundamentais, eles podem ser aumentados e não retirados para prejudicar o ser humano. Então, vejam, o trabalho, ele tem que ser voluntário e não forçado. No próximo, pena de banimento e pena cruel. A pena de banimento é aquela pena em que nós temos aí a expulsão de uma pessoa sem qualquer tipo de processo ou sem que tenha havido qualquer tipo de problemas. E a pena cruel é aquela que traz transtornos físicos ou até mesmo psicológicos para o condenado. Tá bom? Vamos para o próximo inciso? De olho aí na sua tela. Vamos lá. Inciso de número 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Fica aí na tela mesmo, porque esse inciso é autoexplicativo. Claro, é óbvio que tem que ser cumprido em estabelecimento distinto. Mulher cumpre num lugar diferente de homem. O menor cumpre num lugar diferente de um maior. Próximo inciso aí, ó, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. É um direito fundamental também. Olha aí, o respeito à integridade física e moral. Também deveria ter o inciso na Constituição Federal sobre a integridade física e moral do guarda municipal, né, que está ali prestando um serviço público, mas só tem o do preso. Olha só, para sua prova, obviamente, você tem que saber isso, tá certo? Próximo inciso, de olho na sua tela. As presidiárias serão asseguradas condições mínimas para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Uma garantia aí constitucional referente às presidiárias, né? Então as presidiárias, elas podem permanecer com seus filhos quando, obviamente, estiverem presas e tiverem a gestação no presídio ou na penitenciária. Qual é a diferença, Johannes, entre penitenciária e presídio? O presídio, ele é o estabelecimento onde os presos cumprem pena, mas são presos provisórios, tá certo? Na verdade, não cumprem nem pena. Eles estão ali reclusos por uma prisão cautelar. Então, eles são presos provisórios, diferentemente da penitenciária, onde lá estão as pessoas que já têm
decisão judicial em seu desfavor, né? Uma sentença, já estão condenados, estão cumprindo realmente a pena, tá certo? Por isso que chama-se penitenciária. Tá bom, gente? Aí vamos lá. O inciso 50 fala sobre as presidiárias. O 51 é muito importante. Eu vou até trazer aqui para vocês em tela. Volta para mim. Que eu preciso falar sobre os brasileiros. Nós sabemos que existem os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Os brasileiros natos, quem vai dizer quem é brasileiro nato é a própria Constituição. A condição de nato, ela surge por uma razão biológica, involuntária, que se chama nascimento. Em regra, a condição de nato surge pelo nascimento, diferentemente do naturalizado, cuja condição ocorre por um ato de vontade. Então, enquanto o nato é uma aquisição involuntária, o naturalizado é uma aquisição voluntária. Observem que é muito importante a gente compreender esse tema, porque nós vamos ver, quando lermos o artigo 12 da Constituição Federal, que não há possibilidade da lei trazer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Mas a Constituição, ela pode. Presta atenção que eu vou dizer agora para vocês. A Constituição, ela pode trazer uma diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Tá certo? Isso é importante a gente compreender, porque esse próximo inciso traz justamente uma das diferenças. Aliás, a Constituição, ela traz 4 diferenças entre brasileiros natos e naturalizados, e 2 estão previstas no edital de vocês. Tá certo? A primeira diferença entre brasileiro nato e naturalizado, que consta na Constituição Federal, refere-se à extradição. Essa diferença a gente vai estudar agora. A outra diferença, que nós vamos ver na aula sobre nacionalidade, é justamente no que se refere não especificamente à extradição, mas sim aos cargos para brasileiros natos. Então, vejam, a nossa Constituição traz 4 hipóteses, 4 situações em que há diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Nós temos extradição e os cargos para brasileiros natos, tá certo? Privativos de brasileiros natos. Tem mais 2 situações que não está no edital de vocês, mas tem mais 2. A hipótese do Conselho da República, né, que tem a parte para brasileiros natos, e temos também o artigo 222, que trata sobre titularidade ou propriedade de empresas de radiodifusão e de telecomunicações. Então, essas outras 2 hipóteses não caem para vocês, mas essas 2 aqui vocês têm que saber. A Constituição traz 2 hipóteses de diferenciação entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. A primeira hipótese é extradição, a segunda é os cargos privativos de brasileiros natos. Esses aqui nós vamos ver quais são no momento próprio, que é o que nós chamamos mp3.com. mp3.com é para decorar as hipóteses do artigo 12, parágrafo 3º. Quais são as hipóteses, Johannes? Vamos lá. Ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da República e seu vice, são 3 P's, né? São 3 P's.
presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado e presidente da Câmara. Depois do ponto, carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. Esses aqui são os cargos privativos de brasileiros natos. Esse tema a gente vai voltar e vai ser muito profundo quando tratarmos sobre nacionalidade. Mas vamos ver o inciso 51, de olho na sua tela. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então vamos lá. Extradição é um ato, claro, político bilateral, que pressupõe um tratado internacional entre países, tá certo? Tem que ter um tratado prévio entre países. Agora, para que a gente possa extraditar uma pessoa, a gente tem que observar sua nacionalidade. Por quê? Porque para a gente extraditar, para a gente mandar embora, se um país estiver requerendo alguém daqui, para a gente mandar embora, por meio de extradição, um brasileiro nato não poderá sair daqui. Nós não extraditamos brasileiros natos. Brasileiros que eu digo no gênero masculino, mas que contemplam os dois, né? Tanto brasileiros quanto brasileiras, obviamente. No entanto, se tratar de brasileiros naturalizados, é possível a extradição em duas hipóteses. Quais hipóteses? No caso de crime comum praticado antes da naturalização e no caso de tráfico ilícito de entorpecentes. Então, e aí nesse último caso, não depende de momento, tá certo? Não depende de momento. Portanto, a extradição diferencia o brasileiro nato do brasileiro naturalizado. O brasileiro nato nunca será extraditado, mas o naturalizado poderá ser em duas hipóteses, nas hipóteses de crime comum cometido antes da naturalização ou mesmo na hipótese de tráfico ilícito. E aí, nessa última hipótese, não depende de momento. Tá certo? Próximo inciso, 52. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou mesmo crime de opinião. Então vejam só, presta atenção. Na hipótese de o pedido de extradição for em desfavor de um estrangeiro, aí ele vai poder ser extraditado tranquilamente, meus amigos e minhas amigas. Tranquilo, ele pode, só não poderá se o requerimento de lá do país estrangeiro for um requerimento lastreado, baseado em um crime político ou em um crime de opinião. Aí a gente não manda. Portanto, para que a gente possa fazer um resumo em relação à extradição, brasileiro nato pode ser extraditado? Sim ou não? Opa, eu ouvi daqui. Você disse que não. Claro que não. Não pode. Não pode ser extraditado. Mas o naturalizado pode. Em duas hipóteses. Em duas hipóteses. Quais são? Nos casos de crime comum antes da naturalização, cometidos antes da naturalização, e nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes. E o estrangeiro pode? Esse pode. Esse pode ser extraditado. Agora, o estrangeiro será extraditado, né? Tranquilamente. Só não será se ocorrerem duas hipóteses. Nas hipóteses de crime político ou crime de opinião. Tá bom, gente? Então vamos para o próximo inciso. De olho aí na sua tela. Inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Olha só. Princípio do juiz natural. Só se pode ser processado por uma autoridade competente. Quem é que determina a competência? A própria Constituição Federal. A Constituição traz todas as competências, traz todos os poderes, e dentre eles o poder judiciário. Um dos poderes é o poder judiciário e traz as competências do poder judiciário, trazendo seus órgãos, né? Nós temos aí dentro do poder judiciário 4 justiças: a justiça eleitoral, a justiça trabalhista e a justiça militar. E por último,
a justiça comum. Só que a justiça comum se subdivide-se em justiça federal e justiça estadual. Tá certo? Então só pode ser processado pelo juiz competente. Próximo inciso. Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O que é devido processo legal? Devido processo legal, na verdade, ele ocorre quando nós previamente sabemos o rito em que o processo ele vai correr. Nós sabemos, por exemplo, quando a gente vai dar entrada numa ação, quando nós damos entrada numa ação, nós temos que levar uma petição, que a gente chama de petição inicial. Isso é devido processo legal. O juiz ele tem que observar esse procedimento. Não pode criar surpresas para as partes. Tá certo, gente? Então, devido processo legal é um dos princípios processuais que estão dentro do que nós chamamos de direitos fundamentais. Então, deve-se observar o devido processo legal. Para a gente finalizar esse bloco, eu queria ver o próximo inciso que diz respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Vamos dar uma olhadinha nele? Olha aí na sua tela. Inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Volta para mim. Vou precisar de 2 minutinhos para explicar isso aqui para vocês, referente ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Eu preciso que vocês compreendam que o contraditório ele possui duas vertentes. O contraditório possui a vertente formal, anotem aí, e a vertente material. É muito melhor eu explicar esse princípio, tanto na vertente formal quanto a material, trazendo um exemplo. Eu não sei se você é casado ou casada, mas eu vou trazer um exemplo meu de casa. Aqui conosco está nosso professor Isaqueu Silva, vai também contextualizar esse exemplo. Mas o princípio do contraditório, ele sempre se baseou na hipótese de dar à outra parte, ao réu, a possibilidade de conhecer a existência e o conteúdo de um processo. Essa base do princípio do contraditório é o que nós chamamos contraditório no sentido formal. O que seria o contraditório no sentido formal? Possibilitar que a parte contrária ele conheça, saiba da existência do processo e tome nota do seu conteúdo. Isso seria o contraditório no seu sentido formal. Mas o que seria o contraditório no sentido material? Olha, não basta que se dê essa oportunidade de conhecer o processo. Se seus argumentos não valerem de nada, se a pessoa que vai julgar se quer analisar os seus argumentos para tomar a decisão, então não se vale de nada, não se vale ter contraditório. Esse segundo conceito é o chamado contraditório em sua vertente material. Por que eu disse que eu preferia dar um exemplo? Vou dar um exemplo para você entender. Para você entender. Certa vez eu cheguei em casa e minha esposa disse: vamos colocar nossa filha no colégio. Ela na época tinha 2 anos e meio. Eu disse: não, agora não. Deixa ela fazer 3 anos que a gente coloca. Dentro de mim, claro que eu não revelei isso, mas dentro eu estava pensando, eu vou economizar ainda 6 meses. Tinha 6 meses pela frente para economizar de colégio. Antes de eu acabar de pensar, ela respondeu, disse: não, já está decidido, vamos colocar. Aí eu disse: olha, não me venha com essa falsa fumaça de democracia conjugal. Se você quiser tomar uma decisão, tome-a e pronto. Para que você me oportunizar conhecer se o meu argumento não vai fazer qualquer efeito? Isso é o princípio do contraditório. Presta atenção, não basta
que se dê a oportunidade de a pessoa tomar conhecimento da existência do processo. O juiz, quando for analisar, e aí, claro, na relação conjugal não existe, com todo respeito às mulheres que estão nos assistindo, obviamente, né? Mas nós somos a parte mais fraca da relação. E aí, obviamente que quando se for dar uma decisão judicial, tem que observar não só se a gente deu a oportunidade da parte de falar, de conhecer o processo, mas também esses argumentos têm que ser levados em consideração. Quando eu pego o processo lá no Tribunal de Justiça, quando a gente pega esse processo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os argumentos da parte autora a gente tem que olhar e observar. Os argumentos da parte ré, a gente tem que olhar e observar também. Não que a gente vá dar ganho para os dois, não. Temos que só pesar os argumentos dos dois e ver quem está falando a verdade e quem não está, quem está certo ou quem está errado. Princípio do contraditório. E o que é ampla defesa, Johannes? Para a gente finalizar esse bloco. O que é ampla defesa? A ampla defesa ela ocorre quando permitimos que a parte ela tenha acesso a todos os meios de defesa possíveis. Então, se a parte pediu para ouvir testemunha, se a parte pediu para se fazer uma perícia, vamos fazer. Ela não está pedindo? Não está requerendo? Vamos oportunizar todos os meios de defesas possíveis. Tá certo, gente? Então, ficamos aqui nesse bloco. No próximo bloco, continuaremos com os incisos do artigo 5º.